Então sejam muito bem-vindos à terceira Tech Talk do dia, tá? Então a gente fez duas Tech Talks hoje, uma sobre SaaS, pré-processadores de CSS com o Gilberto, dividida entre o Rafael e o Thiago, falando sobre depuração em JavaScript e Ruby. E agora a gente vai falar com o Marlon, ele vai apresentar pra gente a Tech Talk dele. Vou passar a palavra pra ele. Marlon, é todo teu. Isso aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, vai mudar, então. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marlon Campos, Marlon Domingos Campos da Silva Pereira, mas para ser mais exato. Eu trabalho aqui no Me Salva como desenvolvedor front-end júnior. E hoje a gente vai fazer uma apresentação de Promises. Para quem não sabe, a tradução de Promises seria promessa em português. E ela é uma ferramenta que a gente consegue utilizar, pelo menos até onde eu sei, a gente consegue ver isso em JavaScript, para fazer tratamento de códigos assíncronos. Mas antes de a gente poder entrar direto com Promises, eu gostaria de dar pelo menos um background para a gente poder no futuro entender para que ele existe, por que ele serve e etc. Vamos lá. Promises no JavaScript. A gente primeiro seria interessante entender sobre call stack, single thread, thread pool e callback. Então vamos de pouquinho em pouquinho. Como vocês podem ver, aqui na esquerda a gente tem um código simples de JavaScript, e na onde ele faz um console log, que mostra antes, e no meio dos dois console logs nós temos um db.carry, que é uma chamada a uma biblioteca que faz uma carry, ou seja, ele executa comandos dentro de um banco de dados para obter informações. Então, é algo que quem está acostumado a mexer um pouco mais com JavaScript já conhece bastante, mas para quem está só no começo ou só mexe com front-end, não chegou a ver tanto assim. Então, vamos lá. Sempre quando a gente tem uma chamada de função, que o console log é uma função, um método do JavaScript, ele vai para a nossa pilha de processamento, que a gente chama de call stack. E ele entra aqui na pilha, é executado e logo em seguida ele sobe. E aí, como a gente tem a lida do código é de cima para baixo, ele é lido de uma forma sequencial, então a próxima que seria lido seria o db.carry. Então, ele coloca dentro dessa call stack esse db.carry, o que faz com que o Node, que é o que a gente utiliza no back-end, que ele interpreta a linguagem JavaScript para depois fazer uma compilação ou executar em tempo de máquina o código, ele vai perceber que esse db.carry pode ser que demore. Alô? Ah, tá. Pode ser que esse db.carry demore a ser executado. Então, ele vai precisar agir em cima disso para que não trave o nosso sistema. Porque, como eu disse, o JavaScript e o Node, ele executa em uma single thread. Então, ele executa, o que significa que a gente tem apenas uma call stack, ou seja, uma coisa será executada de cada vez. Então, o que é feito com isso daqui? Ele simplesmente cria uma thread pool, que é um outro lugar que ele vai deixar executando em background esse código, até acontecer alguma coisa, até executar o que a gente quer de verdade, para depois trazer para a gente essa informação. E essa db.carry sai dessa lista dessa pilha de processamento para que libere espaço para que esse console log possa aparecer novamente, esse console log de depois. Então, entre isso, a gente tem também o callback queue, que quando esse db.carry terminar de executar a sua carry, essa callback, que é uma função que a gente passa, que do português seria um me ligue de volta, ou seja, quando você terminou de entrar em contato com o banco de dados, quando você terminou de fazer a execução desse código dentro do banco de dados, devolve para mim o que foi que o banco de dados te devolveu. Seja ele um erro, seja ele uma informação, que eu quero fazer alguma coisa com essa informação que eu recebi. Independente do que seja, eu quero executar alguma coisa com essa informação. E aí é colocado dentro dessa callback queue essa função callback, que ele vai executar de acordo com o que a gente tem ali dentro. É basicamente uma função que será executada quando uma outra coisa ocorrer. O que seria essa outra coisa? Quando a gente terminou de executar um código, quando a gente terminou de buscar alguma coisa no back-end, quando a gente terminou de fazer uma requisição em algum lugar, essa função seria executada. Então, a gente tem agora, entre isso, algo que a gente chama de event loop. Ou seja, a call stack, ele sempre pergunta para a callback queue se tem alguma coisa ali dentro para a gente poder executar. Ou seja, a gente tem uma
uma passagem de estados aqui dentro do Node que ele faz algo que eu acho muito incrível. Ele consegue ser non-blocking I/O, ou seja, ele consegue executar várias coisas ao mesmo tempo, sendo single thread. E a forma como ele faz isso, para mim, é algo mágico, porque eu não consigo compreender. Se eu tentasse fazer isso na mão, com o conhecimento que eu tenho hoje em dia, seria algo bem complexo. Ele consegue mexer com sincronidade e assincronidade de uma forma incrível, porque ele consegue trabalhar isso com funções callbacks. Então, sempre quando a gente termina de executar alguma coisa, a gente pode passar uma função callback para ser executada quando ocorrer algum, eu diria que gatilho. Quando alguma coisa acontecer, a gente executa um callback para poder obter dados e informações sobre isso. Bom, dessa parte que a gente precisa ter para poder entender como é que funcionaria as promises, é legal. E agora eu gostaria de convidar todos vocês para a gente poder ir ver no código como que funciona as promises em si. Eu abri aqui dentro da plataforma Replit, ou Repli.it, que é acho que ele é um editor de código em conjunto que facilita a gente poder conversar e escrever ao mesmo tempo para todo mundo entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro para vocês uma promise, como se cria uma promise e o que tem dentro dela. Coisa simples. Vamos lá. A promise, ele é um método do JavaScript, uma instância. Eu não sei exatamente como seria denominado essa promise. Então vamos lá. Ele é um new, você precisa instanciar ela, promise. Quem souber aí, quem puder me ajudar, me ajuda aí, por favor, que tô um pouco nervoso. E dentro desse promise, ele tem dois parâmetros, um resolve e um reject. A gente pode trocar esses nomes aqui, porque não tem tanto problema. Se eu quiser colocar aqui um deu certo e deu errado, não vai ter problema. No futuro eu vou explicar um pouco melhor do que vai servir isso aqui que eu estou fazendo, mas por enquanto vamos criar só a base. Aqui dentro vamos colocar um console log para a gente entender o que é que está acontecendo. Funciona. Vocês conseguem ver minha tela de boa aí? Sim. Certo. Se a gente executar agora, ele vai executar de uma forma normal, como se fosse um código comum. Ele vai executar run, funciona, e 1, funciona, e 3, sem problema nenhum. Só que a gente tem uma outra forma de executar isso daqui. Como eu disse, uma promessa, às vezes, ela é quebrada, mas não é interessante que ela seja quebrada. E uma promessa pode ser que demore para ser executada. Ou seja, uma promise, ela pode rodar assincronamente. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem o console log 1, o console log 3, e aqui dentro a gente pode colocar um set timeout. Set timeout, que a gente vai poder executar o que tem aqui dentro depois de alguns segundos. Eu vou colocar um segundo aqui para a gente não demorar muito. E eu acho que meu ponteiro está acompanhando o ponteiro de alguém. Ou eu estou atrapalhando o ponteiro de alguém. E eu vou colocar aqui dentro. Só log 2. Eu estou muito acostumado com o VS Code e aqui ele não está dando meus espaçamentos. Mas tudo bem. Vamos lá. Ao executar, a gente vai perceber que deu erro. Por quê? Porque eu coloquei no lugar errado. Certo. Então, o que aconteceu aqui? Ele executou um console log de 1, o console log de 3 e depois o console log de 2 e de funciona. Isso por quê? Porque a gente colocou para ele rodar esse set timeout depois de 1 segundo. Isso não é um código assíncrono, ele só tá executando de forma contínua. Só que, imagina que a gente vai fazer uma requisição API. E a API te demora 1 segundo para te devolver alguma informação. Ou seja, ele é uma promessa, ele vai demorar para ser executado. Então, a forma com que a gente consome esse código, a forma com que a gente consome esse API tem que ser diferente. Porque imagina que vamos imaginar que você vai trabalhar hoje. Então você acordou, você vai precisar tomar um café, escovar os dentes e etc.
E existem algumas formas de você fazer isso. Você acorda, levanta, escova os dentes, se troca, ou toma banho e vai pro trabalho. Se a gente fazer isso fora de ordem, pode ser que aconteça problemas. Imagina que você acordou, escovou os dentes, se trocou e agora vai ter que tomar banho. Então a gente tem um problema de sequência aí. Então, uma promessa pode ser que pode resolver isso, porque quando você precisa colocar roupa e tomar banho, você tem que fazer eles numa sequência correta. Então, a gente primeiro toma banho para depois colocar roupa. Então, primeiro a gente pega os dados para depois utilizar os dados. Uma promise, a gente consegue utilizar ela para poder fazer isso. Uma forma de consumir ela é usando o .den e o .cat e o async await. Eu vou começar a mostrar primeiro o .den e o .cat para a gente ver como que ele vai funcionar. Eu acho que minha tela tá meio estranha, porque tem 4 ali e o meu só tem 3 linhas. Vocês conseguem ver aí? Tá. Linha 14 ou a Sim, linha 10? pra mim tem 18 linhas e tá funcionando aparentemente bem. É porque você clicou no setinha pra fechar o código, né? Agora tá explicado. É porque, ó, tá vendo? Ó, tem um negócio aqui. Acho que pra mim deve ter bugado da forma com que eu tô vendo, porque tem C1000, tá bem confuso aqui. Tenta atualizar aí, cara. Eu tenho medo de atualizar e cair todo mundo. Acho que vai cair. Vamos lá. Tá, acho que agora... Vocês continuaram dentro disso aqui? Sim. A plataforma tá bem feita, pra falar a verdade. Certo. Vamos lá. Como eu disse, a gente tem 2 formas de consumir uma promessa, com o .den e o .cat. Com o .den, como eles estão fazendo aqui, deixa eu pôr isso aqui dentro. Funciona. E eu vou tirar esse console log daqui. Se ficar confuso, por favor, gente, me avisa para não passar coisa errada pro pessoal que está assistindo. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Com o .den, vocês lembram da call stack? É exatamente a sequência que eu mostrei para vocês. Ele vai perceber que o promise ele vai travar a nossa call stack e vai colocar ele dentro do nosso thread pool para que novas funções, novos métodos entrem dentro da call stack e permitam a continuidade do código. Então, é assim que o .den funciona. Ele consegue rodar, entre aspas, no background, enquanto outras funções estão executando. Como vocês podem ver aqui no console do lado direito, a gente está rodando 1, 4, ou seja, ele executou tudo isso daqui, ele percebeu que isso aqui vai demorar um tempo para ser executado, então ele printou o 4, ele continuou com a call stack sem problema nenhum, então ele voltou, executou o set timeout do número 2, porque ele executou mais rápido, ele terminou de ser executado mais rápido, o processamento dele foi mais rápido do que a promise, então ele foi executado depois do 4, que é a última linha do nosso código. Vocês podem ver que aqui a gente já está com uma baguncinha considerável, porque a gente aparece primeiro 1, depois a última linha, depois a linha de cima, ou seja, a gente está executando fora de uma ordem específica. E depois ele executa a promise com o seu .den e o seu deu certo, que no caso a gente tem o costume de chamar isso aqui como resolve e o deu errado de reject. Ou seja, se deu tudo certo, de acordo com sua lógica, então você precisa dar um resolve, ou seja, uma resposta para a pessoa que pediu a sua promessa, explicando que deu certo, passando um objeto, enviando dados do seu back-end, ou seja, de N jeitos você tem que responder aquilo ali. E essa é uma forma, usando o deu certo ou o deu errado se por algum motivo a sua lógica que você criou mostra que deu errado. E é dessa forma que a gente utiliza o .den. Se a gente tivesse aqui um .cat, a gente também conseguiria pegar apenas o que deu errado, ou seja, o deu certo não cairia no .cat, o .cat seria ignorado da forma que a gente está vendo agora, então, sem problemas. E se por alguma coisa deu errado, então vamos trocar aqui um deu certo, comentar a linha, isso, deu errado, não funcionou. O nosso retorno ali no console seria diferente.
o nosso retorno no console seria diferente. Ele conseguiria mostrar pra gente só o que a gente pediu pra ele mostrar se desse errado. Deu errado. Vou executar pra gente poder entender o que tá acontecendo. E eu... Ah, tá. Eu escrevi console com 2 L's. Pra vocês deu erro também? É que tava com 2 L's mesmo. Sim, Ah, e tá. já resolveu. Uhum. Certo. Então, o que aconteceu aqui? Você percebe-se que não apareceu não apareceu o funciona e não apareceu o número 3. O porquê que isso aconteceu? Primeiro, porque esse deu certo, ele só vai acontecer se caso deu tudo mil maravilhas. Ou seja, deu tudo certo, então a gente devolve o funciona e ele vai cair nessa condição de ponto .dem, que vai ser mostrar o 3 no console, como também passar isso daqui para quem está chamando a nossa função, ou seja, como um callback por isso, porque o ponto .dem ele recebe uma função como parâmetro, e essa função é uma função callback, é uma função que vai ser executada caso aconteça alguma coisa, e ela recebe parâmetros, ou seja, assim como o ponto .dem, o ponto .get ele executa da mesma maneira. Ele é um método que tem como primeiro parâmetro e único, uma função callback. E a gente consegue pegar o parâmetro dele como, sei lá, error. E a gente vai mostrar esse error ao invés de deu errado. Ou seja, o que a gente vai fazer? A função dentro de promise, que a gente está chamando ela de deu errado, que é o reject, quando acontecer erro, de acordo com a nossa lógica de programação, ela vai mostrar para a gente esse valor aqui. Ou seja, esse valor estaria dentro desse parâmetro de erro e será mostrado aqui. Então, vou executar aqui para a gente poder entender o que está acontecendo. Depois de 1 segundo, ele mostrou para a gente esse não funcionou. Ou seja, ele passou para a gente isso aqui como parâmetro. Essa é uma forma de trabalhar com o ponto .then e o ponto .get. Agora eu vou mostrar uma forma de trabalhar com o async e await. Primeiramente, para a gente criar uma função que utilize o await, a gente precisa estar dentro de uma função assíncrona. Então vamos criar uma função assíncrona. Uma função assíncrona, ela é declarada apenas com um async na frente de function. Ou seja, a gente precisa de um async function, abre e fecha parênteses, de uma forma comum, como você declara em uma função. E ela não precisa de um parâmetro, não precisa de nada. Ou a gente pode pôr async function e o nome da função é promises. Pode ser assim. Vamos executar essa função aqui, só para ver se vai estar funcionando. Primeiramente, só um teste para ver se ela realmente funciona. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Vamos ver o que vai executar para a gente. Todo mundo, eu acabei respondendo, mas nem dei chance de backenders, da Lanha, que não estão no dia a dia do JavaScript, responderem. Tá tudo ok para vocês também? Consegue compreender, tirando as partes técnicas de O Marlon, você tá compartilhando. É Tá verdade. compartilhando. Tá dando para acompanhar, sim. Tudo certo. Beleza. O que eu tô conseguindo aqui tá ok. Beleza, vamos lá então. Como vocês viram, eu criei uma função. Ela é uma função assíncrona, o que permite que a gente dentro dela utilize a palavra-chave await. Então vamos lá. Primeiro, vamos criar uma promessa, igual a gente fez aqui em cima, para a gente poder utilizar ela ali embaixo. New promise. E agora, ao invés de colocar deu certo, deu errado aqui, vamos utilizar a... Cara, tem um nome para isso. É o padrão da comunidade. Eu esqueci o nome que põe para isso. Resolve. Nomenclatura padrão. Isso, exatamente. Resolve e reject. Vou colocar um set timeout para demorar também. Set timeout. E ele vai executar para mim um resolve primeiro, para a gente ver se está tudo funcionando. E ele vai demorar 1 segundo para ser executado. A forma de consumir vai mudar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um const para a gente declarar uma variável chamada de resposta. Vai ser igual await. Isso aqui vai dar ruim se eu não colocar ele também numa variável. Promessa. Await promessa.
e console.log resposta. Se não me engano, isso aqui ele vai demorar 1 segundo para ser executado e vai mostrar para a gente em tela funcionando, se eu tiver certo. Exatamente. Ou seja, se tudo deu certo, esse pedaço de código ele vai executar para a gente da mesma forma que acontecia aqui em cima. Porém, a gente tem uma vantagem ou desvantagem, realmente depende da forma com que você está trabalhando com o seu projeto. Imagina que você está fazendo um cadastro de uma pessoa e você precisa enviar um e-mail para essa pessoa simplesmente por enviar para deixar marcado para ela que você fez um cadastro aqui em tal lugar, XYZ. Para a gente, não faz sentido a gente esperar isso daí executar, se deu certo, se deu errado, e mostrar para a pessoa. Ou seja, a gente não vai atrapalhar o fluxo da pessoa falando que um e-mail foi enviado, travando ela de impedir o acesso à nossa plataforma, o acesso à nossa aplicação, simplesmente por causa de um e-mail dizendo que você foi aceito para entrar em tal lugar, ou você acabou de fazer um cadastro em tal lugar. Então, o ponto dent serve para esses momentos, onde você precisa que a continuidade do código seja efetuada, ou seja, as próximas funções, métodos e etc., continuem sendo executados, independente se a promessa deu um retorno positivo ou negativo. A gente utiliza ponto dent e ponto get nessas ocasiões. Nesse caso de async await, a gente tem um porém, que seria... Deixa eu pôr aqui um console log 4, um console log... Ou seja, com o async await, ele vai travar a nossa call stack. Lembra aqui que eu mostrei pra gente que ele joga da call stack para TED Brew, para callback queue. Com async await ele não vai funcionar dessa forma. Ele vai travar esse processo dentro da call stack para que ele só seja executado, só continue o código assim que termine aquela linha de código. Ou seja, ele vai travar tudo. Ou seja, esse console log de depois, ele não vai aparecer até que o db.carry, que eu tinha mostrado aqui anteriormente, seja executado. Ele obrigatoriamente, mandatoriamente, tem que ser executado. É uma obrigação. Isso aí, a gente tem exemplos de código de, por exemplo, a pessoa acabou de criar um usuário e dentro da mesma página ela vai precisar alterar esse usuário. Então, a gente tem que esperar esse usuário ser criado e a gente tem que impedir o usuário de continuar a sua ação até que esse código te dê uma resposta, sendo ela satisfatória ou não satisfatória. Então, nesse caso, a gente vai ter que esperar a promessa para poder executar esse console log de 4. Ou seja, ele vai esperar 1 segundo, vai mostrar para a gente 4 e logo em seguida funcionando. Que é o que eu espero que aconteça. E exatamente o que aconteceu. Ou seja, a gente esperou um código ser executado, terminar tudo, antes de colocar o 4 dentro do nosso console. E agora, e se por algum motivo essa promessa deu problema? Ele caiu numa lógica, nossa lógica de negócio, nossa regra de negócio, e a gente teve que recusar essa promessa. Então, a gente usa um reject, que vai devolver, não funcionou. Porém, em nenhum momento aqui a gente está pegando esse erro. Então, como eu estou usando o Replit, eu não sei se ele vai mostrar para mim os warnings que ele daria num console comum do Node. Então, mas o que ele deveria mostrar para mim seria um unhanded... Aqui, ó. Você tem um unhanded promise rejection. Ou seja, você tem uma rejeição de uma promessa que não foi tratada. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso dentro de um bloco try-catch, que é bem comum em várias outras linguagens, como Java, C Sharp e... No Ruby eu não tenho certeza, mas até o Python tem. Então a gente precisa criar um bloco de try-catch, pegando o erro, para a gente poder mostrar o erro. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A gente vai tentar pegar essa promessa, esperando que dê tudo certo. Porém, como a gente está rejeitando ela aqui em cima, passando para ela o não funcionou, ele vai cair aqui no cat, passando aqui como parâmetro essa string de não funcionou, e a gente vai printar em tela isso daqui logo após 1 segundo. Deixa eu só limpar aqui o terminal e rodar. Ou seja, o que aconteceu aqui? O número 4 e respostas não foram printados em telas porque a nossa promessa foi rejeitada.
Então, ele caiu num bloco de cat para que a gente siga um outro caminho na nossa aplicação. Se por algum acaso a gente foi recusado dentro do back-end, a gente não tem, sei lá, as credenciais necessárias, ele vai devolver para a gente um erro e isso vai a coisa mais importante que a gente tem, porque a gente tem que ter um bloco de try-catch envolvendo esse async await para a gente poder pegar os erros, ou se não acontecer os erros, continuar o nosso bloco de código normalmente. E essa foi a minha apresentação de Promises, eu espero que vocês tenham gostado, e agora eu abro para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso e tirar algumas dúvidas se vocês tiverem algumas dúvidas. Show? Isso aí, Cara, parabéns. Que toque da hora. Parabéns, é isso Muito aí. bom. Acho que eu tenho uma observação, tipo, eu sempre gosto de trazer as coisas pro lado lúdico do dia a dia, assim, e tal. E tu deu um bom exemplo ali, tipo, rotina matinal e tal da pessoa, vai, toma banho, acorda, escova os dentes e faz a rotina dela. Eu acho que dá pra... Vou seguir nessa mesma analogia para exemplificar a promessa, o then e o catch, tá? Então, qual que é a ideia? Rotina matinal. Função rotina matinal. Eu vou tomar banho, tomar café, pegar o carro, dirigir até o trabalho e chegar no trabalho. Fui ligar o carro e o motor tá quebrado, tá estragado o carro e tudo mais. Isso é um erro, tá? Então, a minha rotina matinal teve um erro. O catch seria, tipo, o que eu faço caso o carro quebre, o carro não funcione? O catch pode ser, então vai de ônibus. Então, tipo, trabalho de casa. Então, o catch seria, qual é a saída caso aquela função dê errado? Acho que botar isso pro lado lúdico do dia a dia sempre ajuda. Cara, eu acho isso muito interessante. E eu tinha até pensado em falar algo parecido com isso, que era, por exemplo, o ponto then e o async await a gente consegue pensar da seguinte forma. Na mesma rotina que você falou, você toma banho, faz café e vai pegar o carro. A gente poderia colocar para fazer o café enquanto a gente toma banho. Isso, perfeito. Põe a água para ferver, não vai que você explode a casa, sei lá, deu ruim, mas você tem uma cafeteira elétrica lá, que ela vai esquentar a água sozinha, ela vai fazer todo o trabalho sozinho. Então, tipo, você põe para esquentar o café, vai tomar um banho, na hora que você voltou, o café tá pronto, às vezes o carro tá até ligado, porque você deixou ali ligado, tá com o motor esquentado e, cara, pé na rua e vai embora. Ou seja, esse é o async, esse é o then e o catch. E aí, imagina que você não tem uma cafeteira elétrica, você tá trabalhando com fogão, ou seja, você vai ter que tomar um banho. Aí depois do banho, você vai ter que esperar o banho terminar, você vai ter que fazer o café, vai ter que esperar o café passar e vai ter que ir lá e ligar o carro. Ou seja, o async await é assim, você vai ter que esperar as coisas acontecerem no seu tempo. Vai demorar 10 minutos, então você vai ficar 10 minutos tomando banho, você vai ficar 10 minutos assistindo o café passar e você vai esperar 10 minutos para o seu carro terminar de esquentar. Perfeito, é exatamente isso que acontece no dia a dia. Vamos agora fazer o contrário. Eu trouxe pro lado lúdico, agora vou trazer pro lado do código. Nessa analogia, tipo, se a gente vai utilizar uma linguagem de programação padrão ali, tipo Ruby ou PHP e tal, coisas que a gente tem familiaridade o suficiente, mas que não são JavaScript, que a pessoa não está acostumada com o conceito de coisas assíncronas rodando em paralelo. Login do estudante, tá? Ou o cadastro ali. Estou me cadastrando no Me Salva. Estou me cadastrando, bota ali nome, login, senha. O back-end vai salvar no banco de dados essas informações, criptografar ali a senha da pessoa e tudo mais. Depois vou mandar um e-mail de boas-vindas, dizendo que a pessoa parabéns por ter se cadastrado no Me Salva, e depois devolver para o front-end as credenciais de login para a pessoa. Tá? Num fluxo normal de um back-end que nem o que a gente usa no Ruby, a gente vai ter ali sequencial. Vai no banco, salvar as informações do usuário, abre conexão com o servidor de e-mail, manda o e-mail, espera o e-mail ser enviado, depois volta e depois retorna a informação pro front-end com as credenciais do estudante. Para enviar a mensagem de boas-vindas pro estudante, para enviar para o front-end as credenciais do estudante, não precisa da resposta do e-mail, por exemplo. Eu não preciso esperar enviar o e-mail para dar sequência para o meu código.
o JavaScript faz isso muito bem. Então, o JavaScript, por padrão, funções como essas vão ser funções assíncronas. Tu vai dizer, estou fazendo uma promessa de que eu vou enviar um e-mail. Acredita em mim. Acredita em mim que eu vou enviar esse e-mail de boas-vindas. Se tu quiser pegar essa informação depois, bota um then, bota um await ali, que tu pega essa informação. Mas, se tu não precisar usar essa informação, acredita que nessa promessa aqui que eu vou fazer isso, que vai dar tudo certo. Então, acho que trazer pro dia a dia de programação também ajuda nesse caso. Sim. Mais alguma dúvida? Beleza, gente. Cara, primeiro, parabéns aí também. Tu começou falando lá sobre o Event Loop e mostrou lá as caixinhas de como é que funciona. E até no começo, assim, quando tu começou a mostrar lá, eu achei que tu ia mostrar os console log lá nessa ordem pra gente ver, né, como fica bagunçado, né? Porque a gente espera que a ordem seja do console log ali do 1, 2, 3 e 4, e aí tem umas diferenças ali. O que eu gostaria de comentar é a diferença do set timeout e da promise. Então, por exemplo, a promise, ela é sempre executada no final de um ciclo, né? Enquanto o set timeout ele é executado no outro ciclo do Event Loop. Então, se a gente for fazer, o que significa? Que o console log de dentro de um set timeout, tá? Ele vai ser executado, digamos que demora o mesmo tempo, tá? Demora 1 segundo para executar o set timeout e 1 segundo para promise. E a promise está declarada embaixo do set timeout. O console log da promise vai ser executado antes e o set timeout depois. E ele é executado sempre no próximo ciclo. Por isso que a gente, às vezes, tu vê assim, algumas funções que o pessoal, não tá dando certo, que usa um set timeout com... Aqui é uma malandragem, digamos assim, que o pessoal faz, né, uma gambiarra, para poder fazer executar, principalmente no React, né, aquele set state, tipo, no outro ciclo, né. Exato. Então eu já vi muito o pessoal usando isso, é por isso. E é legal saber coisas do Event Loop, assim, tanto para front, principalmente quando for usar back-end com Node, que as interações aí, elas são bem importantes. A Promise tem alguns recursos ali que dá para que a gente pode usar, né? Botou ali o New Promise. Tem também Promise All. Race.all. Promise.race, que daí, por exemplo, tem umas concorrências de promessas, assim, daí, por exemplo, tu pode esperar qual promessa que executa primeiro. E aí tu dá como resolved para todo mundo. E aí tem também, por exemplo, digamos que tu tenha um mapeamento de listas e toda essa lista retorna promises. Então daí tu começa a ter problemas aí, né? Sim. Eu peguei um bug uma vez que era uma promise que estava dentro de um for each. Putz. E aí ela não funcionava dentro do for each. E a solução era bem simples, era usar um for só. Assim que é o await que funcionava. Então, assim, quem já trabalhou bastante com promise, dependendo do tipo de aplicação que faz, principalmente scripts, assim, que a gente às vezes utiliza para montar estruturas de dados, assim, tu quer montar local, e às vezes tu tem listas que são listas de promise. Cara, se tu não saber direitinho esse fluxo aí, tu vai te embananar legal. E é bem legal, assim, a quantidade de exemplos que a gente pode fazer com promise. Concordo, inclusive eu acho até que vale uma Tech Talk de promise avançada exatamente com esses casos de lista, porque concordo plenamente com o Fred. Trabalhar com lista, com promise, é um problema à parte. Tá? Então vale a gente fazer isso. Já vou adicionar na lista das próximas Tech Talks que a gente vai fazer. Boa. Vocês no Ruby não trabalham com isso? Não tem essa assincronidade? Tem, mas não é por padrão. Não é padrão e, tipo, é um fluxo... assim como no JavaScript o padrão é promise ou callback, no Ruby o padrão não é, mas tu pode fazer. Então, assim como é que o JavaScript, ele foi concebido de uma forma, tipo, ser mais funcional desde a base lá e tal. Então, tipo, é normal tu receber funções como um parâmetro. Então, um callback é uma função que tu recebe como parâmetro de uma outra função. No Ruby, isso não é padrão de se fazer. Tu pode passar uma referência de uma função e tal, só que daí tu foge do padrão da linguagem, assim, mas dá. Entendi.
Tá? Tipo, as lambdas que a gente vê nos escopos que a gente faz nas nossas models, elas acabam sendo funções, sendo recebidas como parâmetro também. Mas isso fica bem abstraído, né? Nem dá pra ver que é uma função sendo recebida como parâmetro normalmente, porque o Ruby tira isso da frente. Ele não mostra pra gente que isso é uma lambda no fim das contas. Entendi. Alguma dúvida? Alguém não entendeu sobre o conceito de promise? Talvez o Dalanha, Andrew, que não estão acostumados com JavaScript? Olha, eu até entendi. Achei bem interessante as talks aí de hoje. Foram muito boas, parabéns para todo mundo. Oi? Nenhuma dúvida também. Achei bem legal. Não conhecia direito o promise. Show? Show demais, galera. Então, parabéns pelas 3 Tech Talks de hoje, mandaram muito bem, tá? Então, fica o convite aí para quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a ideia é que a gente faça Tech Talks como essas toda semana, o time trazendo conceitos que a gente usa na prática. Então, a ideia aqui não é fazer Tech Talks sobre assuntos aleatórios, apesar que sim, de vez em quando a gente vai fazer isso, tá? Mas o principal intuito nosso é trazer conteúdo que a gente usa no dia a dia do time, tá? Então, conceitos que a gente de fato quebra a cabeça no dia a dia ali para resolver, coisas que a gente já usa no dia a dia, mas um dev júnior que entra no time não sabe esse conceito, a gente vai gravar esses vídeos para deixar isso para a posteridade, para que todo mundo que chegue no time tenha uma fonte de conhecimento rica para sair entregando valor pro negócio. Show demais? Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal e nos vemos por aí nos próximos vídeos. Abraço!